O foco é o Independente Medellín, mas tem que passar antes pelo Independência. O Internacional vai a Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro mais uma vez na temporada, mas dessa vez pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pode pular para a 5ª colocação. E enquanto isso, o presidente fala sobre SAF, um zagueiro argentino entra na mira, John fala que quer permanecer no Internacional e até mesmo Lanzini, cada vez mais quente, de repente, para estar entre os jogadores de Mano Menezes. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube. Tô aqui em São Paulo, onde daqui a pouquinho embarco para Minas Gerais para encarar Internacional e América Mineiro. América Mineiro e Internacional a partir das 18h30 deste domingo. Tem muita coisa pra gente falar nesse conteúdo, principalmente Brasileirão e também de alguns bastidores. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação aí e também compartilha para o maior número de pessoas possível aqui o conteúdo. Não te esquece que a KTO é a minha parceira e a gente tá junto nessa, né? Então tu faz o seguinte: te inscreve em kto.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet a partir do teu primeiro depósito, beleza? Ó, o Inter joga contra o América Mineiro hoje. Vamos falar um pouquinho rapidinho primeiro do jogo, né? Porque é o mais importante, é o factual do dia, né? O Internacional que pode pular até a 5ª colocação. Tem que secar o Flamengo, claro, né? Mas os outros jogos da rodada deram uma beneficiada até. O Internacional, tudo bem, caiu algumas posições na tabela, mas é porque não jogou ainda, né? O Inter começou essa rodada agora em 8º, né? E agora está em 11º, com os jogos já de sábado agora. Ele pode pular para a 5ª colocação, mas aí tem que secar o Flamengo que joga contra o Santos, tá? Ó, o Atlético Paranaense ganhou do Corinthians de 1-0. Pô, o Luxemburgo tá mal na foto lá, né? Daí o Fluminense ganhou do Bahia, 2-1. O Fortaleza também ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro. Filipão também, né? Não foi muito bem lá. E aí o Cruzeiro 1-0 diante do São Paulo. Daí o Internacional perdeu, principalmente do Cruzeiro e do Fortaleza, né? Que esses jogos aí fizeram com que a tabela desse uma mexida tranquila. E aí o seguinte, ó. Neste momento o Inter está com 17, pode ir a 20, e aí sim entraria ali entre 5º e 7º, vamos dizer assim, daria 6º, mas tem que ficar de olho mesmo no jogo do Flamengo, que também não está tão bem, né? Tomou uma goleada do Red Bull Bragantino aí na última rodada e tal, então vale a pena a gente pegar e destacar que o Inter pode voltar para as cabeças, né? Ou pode ficar principalmente ali onde é o objetivo, pelo menos financeiro da temporada, né? G4, tá? Ó, o jogo na Arena Independência ele tem um caráter importantíssimo, né? Porque é o último antes agora de enfrentar o Independente Medellín. E aí, quando a gente conversa com as pessoas de dentro do vestiário ou do grupo do Inter, a gente percebe que o foco está totalmente lá. Tanto que, agora aqui, no jogo de domingo, no jogo desse domingo, quem não tiver 100% não vai jogar, ou quem tiver alguma dúvida, por exemplo, para depois não estar na quarta-feira, não vai jogar. É o caso do Wanderson, por exemplo, que pode, mais uma vez, não entrar em campo, foi lá, né, com a delegação, tanto para Curitiba quanto agora para Belo Horizonte, mas pode, de repente, ser preservado para o jogo só de quarta-feira. E o Pedro Henrique também, que estava até mancando, né? Pô, o Wanderson, vocês acredito que saibam, né? Tem um trauma no pé direito depois de uma chegada muito forte também nos últimos, lá atrás, lá no jogo contra o Vasco. E o Pedro Henrique também estava com dores e inclusive mancando na chegada do hotel da delegação lá. Então daqui a pouco esses dois são alguns desfalques certos. E aí a gente vai ter, eu acho que o Jean Dias e até o Gabriel Barros, de repente, em um dos, vamos dizer assim, substitutos. Me parece muito claro que o Jean Dias vai ser titular, tá? Até botei lá no VIP do Vozes do Gigante sobre isso. O Jean Dias me parece que vai começar a partida, porque o Mano, não acredito que o Mano vai fazer 3 volantes agora contra o América Mineiro. Até porque os 3 volantes não funcionaram, né, no jogo contra o Curitiba. Então, acho que não vai ser. Se fosse apostar em alguma escalação em cima do que está acontecendo, do que está vendo, é John, Bustos, Vitão, Moledo, René. Eu acho que o Mano vai abrir o meio-campo com o Johnny, com o Rômulo.
vai fazer uma linha de 3 com o Alan Patrick, Pedro Henrique se conseguir jogar, se não Gabriel Barros pela esquerda, o Jean pela direita. Tá? E aí lá na frente centralizado o Luiz Adriano. Até porque, por isso que não só pela questão do G4, do G5 e estar mais próximos ali da questão da Libertadores, mas já para dar o ânimo, né, da semana, porque daí tem a vitória, mais uma, né? Mais uma vitória, seria o 8º jogo sem perder, o 8º jogo sem derrota. Ainda claro que tenha existido, né, a eliminação na Copa do Brasil, mas o 8º jogo sem derrota, a questão da semana importantíssima contra o Independente Medellín pela Libertadores, Ener Valencia agora na segunda, então tem todos os ingredientes nesse sentido, tá? Começa por aí. Na questão, eu queria falar com você sobre uma entrevista também que o presidente Alessandro Barcelos concedeu para CNN, em que lá ele fala sobre o Internacional virar SAF, porque está todo mundo meio que indo para esse caminho, né, rumando para essa direção. Principalmente o Curitiba agora também, né, que vendeu boa parte dos seus ativos agora. E aí o presidente disse o seguinte, que a opinião dele como mandatário do clube é pagar as dívidas do clube ou diminuir as dívidas do clube, sanar um pouco a saúde financeira, né? Fazer com que a saúde financeira do clube seja um pouco melhor para depois poder vender com valores mais altos. Hoje ele ainda prefere a questão associativa, né? A forma associativa e não a forma de SAF, justamente para poder pegar e botar a casa em dia e aí depois vender por um preço mais elevado, se for vender ou se ele for o presidente, né? Quando isso for debatido. No primeiro momento, não é nada disso debatido no Conselho Deliberativo. É bom deixar bem claro para vocês, beleza? E aí eu quero falar agora sobre o John e sobre reforços, porque o John concedeu uma entrevista coletiva lá em Belo Horizonte, e eu digo lá, né, porque eu ainda não estou lá, estou em São Paulo, como eu falei, e aí é o seguinte, o John disse que está feliz em Porto Alegre, está feliz no Inter, ainda está invicto, né, ainda está invicto, com o John no gol, o Inter não perdeu, tá? A família está muito feliz em Porto Alegre também, o clube está recebendo eles muito bem e pensa em o jogo a jogo, claro, mas conversar, né, obviamente, para ficar aqui, tá? Agora, depois de dezembro. Porque é o seguinte, o contrato de empréstimo dele junto ao Santos vai até dezembro, tem uma cláusula de compra de 4 milhões de reais. E a partir daí, obviamente, o Internacional, com o goleiro que tem, com a segurança que ele vem mostrando no campo, é óbvio que vai querer exercer a cláusula, tá? Isso é bom a gente pegar e já ficar bem de olho, ficar bem, digamos, deixando tudo bem claro aqui, que a permanência do John, ela não é só uma possibilidade, ela é uma realidade, tá? E eu quero falar com vocês agora sobre 2 jogadores, tá? Principalmente 2 argentinos, tá? Um é o zagueiro, Gonzalo Piovi, 28 anos, que está no Racing, é um dos destaques do Racing lá em Avejaneda, tá? E o outro é o Manuel Lanzini. Por que eu estou usando os 2 ao mesmo tempo? Porque é o seguinte, quem trouxe a informação de que o Internacional está de olho no Piovi é a imprensa argentina, tá? Era a imprensa argentina. Daí a gente foi atrás, conversou com algumas pessoas aqui dentro do Beira-Rio e tal, e tem algumas particularidades nisso, tá? Por quê? Porque o Inter está com 6 estrangeiros. Tá? O Inter está com 6 estrangeiros. E naquela questão toda que a gente vive falando aqui, né? O Inter monitora, o Inter pensa, o Inter cuida daquele jogador, aquele outro jogador daqui da América do Sul, da Europa, da Ásia, enfim. O Inter, obviamente, deu uma monitorada nesse jogador. Só que o Inter está com 6 estrangeiros. O Inter tem que pegar, para trazer mais um estrangeiro, ele tem que ser, certeiro. Porque tem aqui, o Nico, o Gabriel Mercado, o Bustos, o Depena, o Arangues e agora o Ener Valencia, que acabou de chegar. Só pode 7 para jogar no futebol brasileiro. Só pode 7. E claro que Libertadores é mais, vamos dizer, é aberto, mas mesmo assim, no futebol brasileiro só 7, o Inter não faria o fato de ter que fazer um rodízio entre os seus estrangeiros, né? Então, o próximo cara que vai vir, se vier de fora do país, é óbvio, tá? Que vai ser aquele cara ou para ser o titular ou o cara que vai ser vamos dizer, a mudança do time, né? Até daqui a pouco no ano que vem o Gonzalo Piovi pode vir, porque daqui a pouco o Gabriel Mercado vai se aposentar, ou daqui a pouco o Gabriel Mercado vai sair do Inter, porque também tem contrato até dezembro. Mas neste momento está muito mais próximo o Manuel Lanzini, que é um meia atacante argentino, que estava no West Ham e que agora está livre no mercado, no caso, uma situação de ocasião, tá? Do que o zagueiro argentino do Racing. Outra coisa, meia atacante, 30 anos, além de estar livre no mercado, já jogou no futebol brasileiro, conhece como funciona aqui.
O Vasco também quer o jogador, tá? Ambos estão disputando no mercado este jogador, que estava na Premier League, no West Ham, como eu acabei de falar. Então, assim, fiquem ligados. Não, em cima de nomes estrangeiros, vai ser incipiente ainda para poder chegar e cravar assim, ó, esse cara aqui vai vir. Até porque o Cuéllar não dá para descartar. Já falamos sobre isso também. E o Inter quer um camisa 5 e o Inter quer um meia atacante, né, ou um meia para trabalhar ali do lado do Alan Patrick. Então, fica esperto, porque é óbvio, né, cara, que vai ter muito conteúdo ainda para a gente falar sobre essas questões aí de janela, que começa agora no dia 3 de julho, tá, para o Internacional e, obviamente, para todo mundo do Brasil, beleza? Por isso que eu sempre te digo, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque daí, meu, a gente vai longe aqui com muita coisa do Internacional ainda, beleza? Tamo junto, a gente se fala à noite, lá na Maratona Mais que 45 do Vozes do Gigante, beleza? E depois com toda a repercussão do que aconteceu lá na Arena Independência. Tamo junto, um forte abraço, tchau!